A importância da gratidão no seu planejamento diário. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre gratidão. Por que ser grato, qual a importância de ser grato e como isso pode acabar influenciando diretamente a sua rotina, a sua vida e a sua vivência. Primeiro vamos entender de um benefício ou de um auxílio que você acabou recebendo. Isso se você for ler no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar essa definição, a definição mais clássica, vamos assim dizer. Então é o reconhecimento de um determinado benefício ou de algo que você recebeu. Hoje nós vamos entender que, na verdade, gratidão ela vai muito além disso, tá? O simples fato de você reconhecer um benefício, vai muito além disso o exercício da gratidão. Mas, para contextualizar, isso é o que é gratidão. Você conseguir reconhecer aquilo que foi feito ou aquilo que você recebeu. Muitas vezes as pessoas confundem o que significa isso, o que significa a gratidão. As pessoas confundem gratidão com dívida. Gratidão é uma coisa, dívida seria outra, tá? O que seria gratidão praticamente? Você simplesmente olhar com gratidão, olhar aquilo no sentido de eu agradeço por isso ter acontecido comigo, eu agradeço por ter recebido essa determinada coisa. Dívida é que você tem que devolver algo. Uma coisa, muitas vezes as pessoas acabam confundindo com a outra. Então, gratidão não é dívida. Muitas vezes as pessoas podem associar como alguém fez algum benefício para mim, eu sou grato e eu devo a ela um determinado benefício. Mas, no sentido que nós vamos trabalhar esse vídeo, gratidão, ela não é dívida, tá bom? Não confunda essas duas coisas. Gratidão é uma coisa, você dever um favor para outra pessoa é outra coisa. Gratidão e dívida. Gratidão ela está muito mais ligada ao sentido interior e menos exterior. Quer dizer que eu não posso externar a minha gratidão? Não é esse o caso, tá? É que a maioria das vezes as pessoas acham que exercer a gratidão é somente devolver algo que ela recebeu. Dessa forma, você está simplesmente pagando. E talvez não necessariamente você consiga ser grato. Ser grato é mais interno, é mais algo propriamente seu. Beleza? Então, gratidão, no nosso contexto aqui, não é dívida. Outra coisa, qual é a diferença, por exemplo, qual seria a diferença entre gratidão e ingratidão? Vamos para nós contextualizar. O que seria a diferença entre essas duas coisas? Gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa, é o ato de você reconhecer por alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio, algum favor. Muitas vezes você reconhecer que mesmo nas coisas difíceis aquilo te ensinou alguma coisa. Você simplesmente olhar para você mesmo e falar assim, não, eu sou grato, eu tenho sempre que agradecer. Isso é gratidão. Reconhecer pelas coisas que você tem. Talvez seja elas boas ou seja elas ruins. Mas o simples fato de você tirar da mente e reconhecer. Isso é gratidão. E o que seria ingratidão, então? A ingratidão nada mais é do que a falta de reconhecimento. Eu tenho determinada coisa, eu possuo determinada coisa, eu tenho determinada habilidade, mas eu não reconheço aquilo como um benefício, vamos assim dizer. Então eu sou uma pessoa ingrata. Nada mais é do que você não olhar para o mundo à sua volta e você não conseguir enxergar nada de bom. Você já deve ter percebido ao longo, você olha em torno, as pessoas olham para a própria vida e falam assim, mas eu não tenho nada de bom, eu não tenho nada, entende? Isso nada mais é do que ingratidão. Então, gratidão é você reconhecer o que você tem, seja ele bom ou seja ele ruim, você olhar e reconhecer. E ingratidão, ele é o contrário, é a falta de reconhecimento. Beleza? Entendidos até aqui? Beleza, quais os tipos de gratidão? Existem alguns artigos, no final eu vou passar o artigo que eu dei uma lida para poder trazer um pouco do embasamento, tá? Mas existem alguns artigos que ele fala que existe dois tipos principais de gratidão, tá? Mas claro que dependendo da linha de raciocínio que você pegar, você vai encontrar muito mais. Mas eu escolhi pegar só essas duas para ficar um pouco mais compacto e a gente conseguir entender mais sobre esse ponto que é a gratidão e como essa gratidão pode ajudar você no seu dia a dia, ajudar você no seu planejamento diário. Os dois tipos de gratidão. Existe a gratidão, que a gente chama de gratidão verdadeira, e existe a gratidão condicional. Beleza, Nilson? O que é essa gratidão verdadeira? O que é essa gratidão condicional? Gratidão verdadeira é quando aprendemos a valorizar as coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, aprender a valorizar as coisas que acontecem na nossa vida chamamos de gratidão verdadeira. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, a gente agradece. E a gratidão
condicional é quando somos gratos porque estamos melhor que outra pessoa. Seria mais como um nível de comparação, compreende? Tipo assim, gratidão verdadeira. Eu simplesmente agradeço pelo que eu tenho e pelo que eu aprendi e por tudo que aconteceu na minha vida. Eu agradeço. Se for coisa boa, eu agradeço porque foi coisa boa. Se foi coisa ruim, eu agradeço porque eu aprendi com aquilo. Gratidão verdadeira. A condicional já não. Você depende de um fator externo. Depende de um fator que não depende de você para que você se sinta grato. Entende? Por isso que ela é chamada de condicional. Determinada condição que eu estou ou que alguém está, eu me torno grato. Se eu vejo uma pessoa que está melhor do que eu, aí mas eu não posso agradecer porque fulano está melhor do que eu, entende? Então é uma gratidão condicional. Qual é a nossa busca, ou qual deveria ser a nossa busca, na verdade, do ser humano? Buscar mais pela gratidão verdadeira e menos pela condicional. Porque a gratidão condicional, ela sempre vai estar atrelada a um fator externo. Como assim? Você sempre vai depender de alguém ou de algo externo a você, para você se tornar grato. Então nunca você vai conseguir realmente se sentir grato, porque sempre você necessitar de outros fatores. A gratidão verdadeira já traz aquele sentimento que a gente chama de paz interior, né? Não importa se os outros estão melhor que eu ou pior, eu estou grato por aquilo que eu tenho e por aquilo que eu vivencio durante a minha vida. Beleza? Gratidão verdadeira e gratidão condicional. Sempre busque por essa gratidão mais verdadeira, de olhar o seu entorno e conseguir agradecer. E tenta diminuir essa gratidão. Não adianta você pensar, falar, então eu só tenho a gratidão verdadeira. Não, eu só tenho a gratidão condicional. Muitas vezes nós somos levados quase que inconscientemente a ser essa gratidão condicional. Quantas vezes você já se pegou comparando, por exemplo, alguém chega em você e fala assim, seja grato. Aí a pessoa, grato? Olha a minha vida, olha a vida de fulano. Como é que eu posso ser grato se a minha situação tá ruim, minha situação financeira tá ruim? Olha a de fulano como é que tá boa. Como é que você fala, entende? Quando você ouve isso, nada mais é a pessoa está esperando que alguém pior do que ela se apareça ou se manifeste, para daí ela falar assim, obrigado por eu ter isso aqui e não ser igual a fulano. Entende? Obrigado por eu ter a minha casa e a pessoa não tem a casa dela. Gratidão condicional. Você precisa de um fator externo para se tornar grato. Gratidão verdadeira já não. Você é mais leve, é mais interior. Por mais que você esteja pior do que determinada situação, determinada pessoa, você mesmo assim fala assim, sou grato. E aí você usa as suas técnicas e usa o que está ao seu entorno, a sua realidade, as suas histórias para se sentir grato. Beleza? Então vamos lá então. Por que a gratidão é importante? Existem vários estudos, existem vários artigos, vários psicólogos, vários neurocientistas. A psicologia positiva também fala muito sobre isso, sobre o porquê que a gratidão é importante. Toda vez que agradecemos, nós nos sentimos grato por alguém. Toda vez que nós agradecemos, nós nos sentimos gratos por alguém ou por algo. Aumenta o nosso nível de dopamina, aumenta o nível de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, melhora o nosso humor, melhora o nosso prazer em viver nesse mundo. Então, por que é importante? Porque, primeiro, aumenta a dopamina. Dopamina, não sei se vocês sabem, é como se fosse a molécula da realização. É aquilo que nos motiva a fazer cada vez mais. Quanto mais você se torna grato, mais você se motiva a trabalhar, a estudar, a vivenciar uma família, a interagir com pessoas. Quanto mais gratidão, maior é essa dopamina dentro de você. O molécula da motivação que a gente chama. Aumenta neurotransmissores. Aumenta neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pelo humor e pelo prazer. Imagina, assim, não, qual é a pessoa perguntar assim, mas por que eu tenho que ser grato? Só responda isso. Se você for grato, você aumenta o bem-estar, o humor e o prazer. Só com isso você já tem motivo suficiente para buscar na sua vida algo que você possa agradecer. O simples fato de você, lembra assim, tem que ser sempre aquela gratidão verdadeira, não a condicional. A condicional ela sempre está ligada a fatores externos. Aquela gratidão interna, gratidão verdadeira mesmo, você se sente mais motivado quando você consegue olhar e ver motivos para agradecer. E não adianta pensar, você falar assim, não, mas eu não tenho motivo. Todos nós, em
determinado momento ou determinado dia. Claro que você não vai, a gente não adianta ser hipócrita também ao ponto de dizer, assim, fica agradecendo, agradece pela vida, agradece por isso, agradece por aquilo. Todos nós temos dias ruins, mas dentro de os dias ruins, nós temos várias horas desse dia. Dentro dessas várias horas desse dia, com certeza nem tudo foi ruim. Provavelmente você tem alguns pontos que você pode agradecer. Nem que seja por uma dificuldade que aquilo ajudou você a aprender, ou talvez por uma recompensa que você recebeu, talvez pequena, talvez um sorriso do filho, talvez um sorriso de sua mãe, talvez um conselho que você recebeu. Entende? Como sempre há motivos para agradecer. E quando você agradece, você aumenta o seu nível de realização, energia de realização. Você aumenta o seu bem-estar, melhora o seu humor. Inclusive, existem vários dados, principalmente quando a gente trabalha no 1 a 1, assim, atendendo a sessão de coach mesmo, a gente percebe quando a pessoa está meio desanimada, ela não conseguiu cumprir as tarefas da semana, aí você pergunta para ela, e o que você pode agradecer dessa semana? Nossa, a fisionomia da pessoa muda. A pessoa, nossa, não, agradeço pela saúde, não, eu agradeço pelo dia do sol, não, eu agradeço por ter comida na geladeira. Entende? A feição da pessoa muda, o humor da pessoa. A pessoa desanimada, e quando você estimula ela a ela ser grata, mesmo você estimulando a pessoa, perguntando o que você pode ser grata hoje, mesmo estimulando, a pessoa melhora o humor. A pessoa até se sente mais leve. Entende como a gratidão ela faz isso com as pessoas? Experimente fazer isso. Experimente um momento. Não estou dizendo que é fácil, tá? Inclusive, a gente até fala assim, tudo que é bom para nossa vida, tudo que é bom internamente, tende a ser um pouco difícil. Porque a gente gosta de ver muitos lados negativos das coisas. Isso não é. Não fique pensando que isso é somente você. Tem gente que tem isso mais aflorado. Mas normalmente o ser humano, por natureza, ele tende a olhar mais com receio, ele tende a olhar mais o lado negativo e menos o lado positivo. Quando você. Isso é como se fosse um exercício, tá? Tanto que a psicologia positiva, ela fala muito sobre isso. É um exercício diário de sempre buscar pelo pensamento positivo. Porque o pensamento negativo, ele nos ronda e ele está sempre ali puxando. Isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado. Quanto mais você exercitar, ver o lado positivo, melhor você fica, melhor humor, melhor agradecimento, você melhora tudo, aumenta a energia de realização. Então, por que a gratidão é importante? Só por todos esses motivos que eu já te disse. Aumenta a dopamina, melhora o seu humor, aumenta o prazer e aumenta muito a sua energia de realização. Só por causa disso você já deveria ser grato a todo dia, mesmo nas dificuldades. Tá bom? Beleza. Então, por que eu vou investir tempo sendo grato? Por que investir tempo na gratidão? Beleza, eu vou te dar só alguns pontos. Vou te dar 4 pontos do porquê que você deveria investir tempo. E vale lembrar, tá? No quesito de gratidão, o tempo é essencial. E a gente sempre, não sei se vocês sabem, mas o tempo é a coisa mais valiosa que todo ser humano tem. Por mais que se você tem menos condição financeira, se você tem mais condição financeira, se você tem um emprego dos sonhos, ou se você não tem um emprego dos sonhos, o que nós temos, todo ser humano tem igual, é tempo. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Então, por que eu deveria investir um pouco do meu tempo na gratidão? Primeiro, se você investe na gratidão, normalmente no nosso mundo, nós estamos muito habituados à negatividade. Faça um momento e examine a sua própria consciência. Quantas vezes durante a semana você ouve coisas negativas? Quantas vezes no seu serviço você vê as pessoas dizendo: isso não vai dar certo, isso não funciona, isso não tem jeito, o meu chefe é isso, o meu empregado é isso, o meu patrão é isso, o meu colaborador é isso. Pense, os políticos são isso, o governador é assim, o prefeito é assim. É muita negatividade. Quando você externa a gratidão, você automaticamente consegue combater toda a negatividade que você tem em torno. Toda isso, eu vou eliminar a negatividade da minha vida? Não. É um exercício diário. Quanto mais grato, menos negatividade. Então, quando você recebe toda essa energia de negatividade, você passa o dia inteiro ouvindo coisas ruins, a pessoa falando, reclamando, você vai absorvendo tudo isso. Você vai absorvendo toda aquela negatividade. Quando você para e literalmente agradece, eu já falei anteriormente, até o seu humor, tudo muda. Você começa a expulsar a negatividade, trazendo o sentimento de bem-estar. Então, esse é o primeiro. Por que eu devo dedicar tempo à gratidão? Primeiro, para poder
eliminar a negatividade do dia a dia que vive te assombrando muitas vezes, mesmo que inconscientemente. Outra coisa, não, segunda coisa, utilizamos outras pessoas como medidas para o nosso sucesso. Nós tendemos a utilizar outras pessoas como medidas para o nosso sucesso. Ah, você tem sucesso na sua vida? E a pessoa já, comparado a fulano, eu não tenho. Entende como nós sempre tentando buscar, vivemos buscando outras pessoas para medir o nosso sucesso. Quando você para e agradece, nesse momento você não vai agradecer pela vida do outro, claro, nada contra, mas nesse momento, na hora da gratidão, você começa a olhar o que você tem, é a sua vida, o que você era, o que você é agora, o que você aprendeu. Mas na minha vida eu piorei, eu tava lá e tava ruim, tava bom, e agora eu tô num momento ruim da minha vida. Beleza, o que você aprendeu com essa jornada até aqui? O que você aprendeu? Você provavelmente sabe muito mais do que você lá atrás. Provavelmente você não vai cometer os mesmos erros. Então você para e senta e agradece. E a gratidão normalmente ela tende a você parar de se comparar tanto com o sucesso dos outros. Inclusive tem até uma frase que é meio clichê no mundo digital, mas o pessoal sempre fala: não compare os bastidores dos outros com. Não compare o palco dos outros com os seus bastidores. Nunca é a verdade, tá? Sempre, muitas vezes, as pessoas, quando olham para os outros, elas só olham o holofote. Olha lá a pessoa famosa. Mas você não. Aí você fica comparando com o seu bastidor. Não faça isso. Você sempre agradeça pelo o processo que você está passando. Esse é um dos motivos que você deveria investir tempo na gratidão. Porque as pessoas tendem a viver comparando elas com o sucesso dos outros. Comparando muitas vezes a sua falta de sucesso com o sucesso do outro. Não é o ponto de partida. Primeiro agradece. Depois você vai progredindo aos poucos. Terceiro, nós sentimos muita pressão para sermos guiados por objetivos. Nós temos muita pressão. O ser humano sempre é pressionado, você pode reparar. Inclusive, determinado nível de pressão ajuda. E determinado nível de pressão, ele faz com que a gente ande. Inclusive, a gente até fala assim, que animal satisfeito, ele deita e dorme. Então, para o ser humano ele sempre agir, ele necessita de um determinado nível de olhar para o futuro, objetivo. Ele precisa disso. Só que, se você simplesmente for guiado somente por objetivos, você não consegue agradecer, você não consegue vivenciar a vida de verdade, você não consegue vivenciar o básico. Inclusive, quando as pessoas vão agradecer, normalmente as pessoas tentam e tendem a agradecer por coisas grandes, coisas grandiosas. E a lógica é justamente ao contrário. São nas pequenas coisinhas que você agradece e que você se motiva para seguir os seus objetivos. Por nós ficarmos muitas vezes focados em metas, em objetivos, a gente esquece de agradecer pelas pequenas coisas. E quando você vai exercitar, quando você é estimulado, talvez o seu dia foi ruim, você não conseguiu bater meta, você não conseguiu ter aquele casamento que você queria, você não conseguiu ter aquele diálogo com o seu filho, você não conseguiu nada daquilo. Mas você senta e você estimula. Não, eu tenho que agradecer alguma coisa. Faça isso com você mesmo muitas vezes. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que ter alguma coisa no meu dia para agradecer. E aí você sai dos objetivos e você começa a vir para a sua vida rotineira. O que teve na minha vida hoje? Eu amanheci. Nossa, mas eu amanheci porque o carro estava furado. Beleza então. Mas você achou um mecânico? Não, não achei mecânico. Entende? Mas você conseguiu chegar em tempo no serviço? Não, eu consegui atrasado. Mas eu acordei. Não estava chovendo. O pneu do carro furou, mas ainda bem que não estava chovendo. Não, um amigo pegou e me deu uma carona, entende? Nas pequenas coisinhas você vai encontrando motivos para agradecer. E aí você começa, não é esquecer, mas você começa a diminuir aquele estresse de busca por objetivo, 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 e você começa a se centrar e agradecer pelas pequenas coisas que tem na sua vida. Você vai criando esse hábito, tá bom? Outra coisa, a quarta e talvez a que mais... é que mais, vamos assim, me motiva muitas vezes a ser grato. É o que mais me motiva. É que não é possível prever o amanhã. Eu não sei se você sabe, mas uma hora todo mundo vai chegar ao fim da vida. E nós não sabemos nem que hora, nem que momento, nós não sabemos nada. Imagine que se você vive uma vida inteira e você nunca tirou tempo sequer para agradecer a própria vida. Então, se você não tem motivo nenhum para agradecer, lembre-se dessa frase. Não é possível prever o amanhã. Então agradeça pelo hoje, agradeça pelo dia que você viveu, agradeça pelo passado que você teve, que provavelmente deve ter te ensinado alguma coisa, coisa boa, coisa ruim, mas você aprendeu com ele. Você, com certeza, você
aquela vida que foi te dado, ela já foi te dada. Se você acredita em Deus, foi dada por Deus. Se você acredita lá, se você é um ateu e acredita no universo, o universo concebeu você por algum motivo. Agradeça pelo menos por isso. Então lembre-se disso. Se você não tem nenhum motivo para agradecer, não é possível prever o amanhã. Lembre-se disso. Não é possível prever o amanhã. Então seja grato hoje. Talvez você. Amanhã eu agradeço. Será que nós teremos o amanhã? É impossível você prever o amanhã. Eu vou esperar amanhã para agradecer, porque amanhã provavelmente eu vou receber uma promoção. Agradeça primeiro por você ter conseguido um emprego, agradeça primeiro por você ter trabalhado, por Deus te dado capacidade para você administrar a sua rotina de trabalho. Então agradeça primeiro, aí amanhã você agradece pela sua promoção. Entende? Não deixe para amanhã, porque nós não é impossível prevermos o amanhã. Beleza? Olha lá. Qual é o melhor momento, então, para fazer a gratidão? Qual é o melhor momento? Melhor momento. Não existe uma regra certa, tá bom? Não existe uma regra. Não, tem que fazer isso aqui nesse horário, porque senão o seu dia não vai prestar. Não existe uma regra. É minha opinião, não existe uma regra. Inclusive, os vários artigos que falam sobre isso nunca tem um consenso. Existem alguns que sobressaem e tudo mais, mas não existe um consenso. O ideal é você escolher um período que seja tranquilo, sem distração, sejam períodos que você consiga estar praticamente sozinho, um período que você consiga se concentrar. Não, eu tenho que já meia hora então meu dia. Não. Um período, talvez um único momento. Talvez aquele momento que você vai fazer sua oração na hora de deitar. Talvez o momento que você acorda. Talvez o momento que você está ali jantando. Um momento, escolha um momento onde você consiga se concentrar. Onde você consiga realmente se conectar, vamos assim dizer, com Deus, com o universo. Você consiga se conectar com você mesmo. E consiga simplesmente parar ali, talvez 2, 3 minutos, 5 minutos, não sei, com certeza. Tenho certeza que qualquer pessoa no mundo consegue parar 5 minutos para poder agradecer. Ela consegue parar ali, se concentrar, lembrar do seu dia e agradecer por algumas coisas. Tenho certeza que você consegue. Mas o ideal é você escolher um período, que seja um período tranquilo, sem distração, onde você não tenha muitas pessoas próximas a você que te tire a sua atenção. É tipo você com você mesmo. O seu cérebro é muito acostumado o seu cérebro, ele vai se acostumando ao longo do tempo a essa prática da gratidão, tá? E se você definir um horário, até tem um livro que chama O Poder do Hábito, esqueci o nome da autora. O livro O Poder do Hábito, ele diz o seguinte, quando você determina um horário e você começa a fazer aquilo todo dia naquele mesmo horário, o seu cérebro ele vai se acostumar. Então você vai passar o dia inteiro, no primeiro dia talvez um pouco difícil, no segundo talvez também, no terceiro, quarto, quinto. Depois de um tempo aquilo vai ficando natural. E aí você consegue fixar um novo hábito, o hábito da gratidão. No primeiro dia talvez você fala, não, hoje eu vou fazer a gratidão. Aí você esquece. Aí no segundo dia, no primeiro dia você pega e faz. No segundo dia você pega, não, esqueci. Aí no terceiro dia você vai e faz. Aí no quarto você faz. Aí no quinto, opa, esqueci. Se você sempre for relembrando, se você sempre fizer no mesmo horário, talvez não todos os dias, mas você for criando o hábito, vai chegar um momento que o seu cérebro já tem aquilo fixado na sua cabeça e você não vai se esforçar mais para poder fazer aquela gratidão. Tanto é que depois de um tempo, a gratidão ela se torna algo leve e prazeroso. Você simplesmente para, pensa, agradece por 3, 4, 5 coisas que aconteceu, coisas simples, e você nem precisa muitas vezes ficar, meu Deus, o que eu tenho que agradecer? O que eu tenho que agradecer hoje? O que eu tenho que agradecer hoje? Aquilo se torna algo natural. Talvez acontece de manhã cedo, você acorda e olha para aquele sol e fala, nossa, que sol lindo. Na minha hora de agradecimento eu vou agradecer sobre isso. Quando você chega tarde, você já está com aquilo na cabeça depois de algum tempo. Depois de você ir exercitando. Mas então, qual é o melhor momento? Escolha um determinado momento, onde você consiga ficar tranquilo, sem distrações próximas a você, e consiga tirar o mesmo horário todos os dias. Tem que ser todo dia naquele horário? Não, a gente sabe que a nossa vida é muito corrida, então muitas vezes os horários podem oscilar. Mas que faça meio que de propósito para ser na maioria das vezes, no mesmo horário. Porque isso vai facilitar a criação de um novo hábito. Não é que é uma regra, é que isso facilita. Se você um dia faz pela manhã, um dia faz pela tarde, outro dia faz meio-dia, outro dia faz 2 horas, o cérebro ele não entende, ele entende aquilo como atividades avulsas. E ele não vai conseguir captar aquilo como um novo hábito que você está instalando. Então você vai ter mais dificuldade. Então, para facilitar, crie um horário sempre, crie um horário durante o dia para você fazer isso. Dia ou noite, mas estabeleça um horário específico. Beleza. Sabendo de tudo isso, por que você não faria? Pense agora. Só de você assistir esse vídeo até aqui, para e pensa.
Por que que eu não faria o agradecimento? Você consegue imaginar algum motivo pelo que você não faria agradecimento? Pare e pense sobre isso. Ah, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo de como normalmente eu faço. Não é todo dia, lembra que eu falei para vocês? Não é todo dia que eu faço daquele mesmo jeito. Mas tem vezes, por exemplo, que eu vou anotar aqui as minhas tarefas do dia seguinte. Então eu sempre faço isso. Um dia antes eu anoto mais ou menos as minhas 5 obrigações que eu tenho que fazer no outro dia. Ou 5 atividades que, no meu ponto de vista, é essencial e é produtivo para o dia seguinte. Aí eu sento ali e normalmente eu venho naquele dia anterior ou eu grifo aquilo e agradeço lá, assim, eu agradeço por ter realizado essa tarefa, agradeço por isso, agradeço por isso. Normalmente 3, 4 coisas. No mínimo 3 coisas. 3 coisas você já consegue dar o pontapé inicial. Então, o exemplo de como fazer, no meu caso, à noite, na hora de estabelecer a minha agenda do dia seguinte, eu já vou naquela agenda do dia anterior e muitas vezes eu escrevo. Ah, Enes, e se eu esquecer de escrever, fui lá e fiz a agenda e esqueci de agradecer? Ué, na hora que você deita na sua cama, se concentre ali uns 3, 4 minutos e você faça esse momento. Talvez você está ali no seu momento de oração, se você é uma pessoa de orar, e faça esse agradecimento. Ah, Enes, eu não sou de orar, eu não gosto disso não. Então simplesmente deite e lembre-se, faça tipo como se fosse uma meditação. O que eu tive de bom hoje? Aí você pensa o que você teve de bom e fala assim, não, obrigado por isso e por isso e por isso. Estabeleça, faça isso mentalmente. Vai fazendo isso. Se você escrever, eu recomendo que você escreva. Isso facilita. Quando você escreve, o cérebro entende com mais facilidade. Eu simplesmente pensar, pode ser simplesmente um pensamento. Então, o mais viável é que você escreva. Se você não pode escrever, não tem problema, não deixe de fazer. Gostando da frase, né? O feito, ele é melhor do que o perfeito. Só cuidado, porque pessoas que tendem a fazer as coisas mal feitas utilizam essa frase como justificativa para poder fazer sempre mal feito. Então, o feito é sempre melhor do que o perfeito. Se não pode escrever, mentalize, medite. Se pode escrever, por que não? Escreva. E é tão bom você fazer isso que depois de um tempo você consegue voltar no seu caderno e olhando as gratidões que você fez no passado. Isso é praticamente. Aquilo se torna um ensinamento para você mesmo. É como se você estivesse revisitando o seu passado. Você fala, nossa, olha esse dia, eu agradeci por isso e por isso. Caramba, talvez você está num dia ruim, você vai lá e revisita. E lá você vai encontrar tanta coisa que você agradeceu que não vai ter coisa ruim que vai superar o seu sentimento de agradecimento naquele dia. Beleza? De quanto tempo eu precisaria? Lembra que eu falei, isso aí, 2, 3 minutos, depende da pessoa, depende. Tem pessoas que ele senta ali, com 5 minutos a pessoa está até em outro planeta, está viajando, está meditando, está zen. Tem pessoas que demoram mais para ela ter aquele momento de gratidão, talvez mais tenso. No começo é sempre mais tenso, no começo é mais. Mas o que eu tenho que agradecer mesmo? A pessoa sempre fica meio confuso. É muito confuso no começo. Mas depois de um tempo vai se tornando natural, vai se tornando tipo um hábito. Então, no começo, quanto tempo? Não existe um tempo certo. Mas tire ali. Eu tenho certeza que se você pegar 3 minutinhos e falar, não, vou anotar o que eu vou agradecer hoje. A cada minuto você vai lembrar de pelo menos uma coisa. Depois de um tempo, com 3 minutos, você lembra de 10. Mas no começo, com 3 minutinhos, 2 minutinhos que você tirar, você já consegue dar o pontapé inicial. E eu te pergunto, tirar 2 dias, 2 horas do seu dia para fazer agradecimento, você acha que faria diferença na sua vida? Você acha que mudaria a sua vida? Me lembra? Melhora a dopamina, melhora o seu humor, dá sentimento de prazer, dá molécula da realização, você vai se sentir uma pessoa mais capaz de realizar por causa de 2 ou 3 minutos. Lembra? No começo é 2 ou 3 minutos, depois você vai expandindo isso. Talvez você chegue um momento, tem pessoas, por exemplo, que falam, não, eu só agradeço quando eu vou na igreja. Eu chego na igreja, aí eu agradeço. Nada contra, mas só que talvez você fique concentrando muita coisa ruim para você chegar num dia lá e fazer esse agradecimento. Por que não agradecer pelas coisinhas pequenas? Pela janta, pelo almoço, pela luz elétrica ou pela luz de vela? Não sei. Agradeça, faça o seu agradecimento do seu jeito. Existe alguma exceção para não fazer agradecimento? Eu, sinceramente, não acredito. Não existe exceção. Não existe o porquê não fazer. Na verdade, na minha opinião, não existe justificativa do porquê não fazer. Diante de todos os elementos e olha que eu passei só alguns elementos, diante de todos os benefícios que a gratidão pode realizar na sua vida, eu que pergunto, o porquê não fazer a gratidão? Por que não exercitar essa gratidão diariamente na sua vida? Por que não? Eu que faço a pergunta. Em vez de você ficar, será que eu deveria?
troque a pergunta. Não é será que eu deveria? A pergunta certa será o porquê. Por que não fazer? O que me impede realmente? Preguiça? Falta de vontade? Lembra? Fazer algo que vai te gerar mais dopamina, fazer algo que vai gerar mais humor, vai te dar mais prazer, vai dar mais força para realizar? Por que não fazer? Sendo que é tão pouquinho tempo. Beleza, então, Anderson. Olha lá, vou contar para vocês um estudo científico que aconteceu, foi feito pela faculdade de Harvard, se eu não me engano. Na faculdade de Harvard. Existe um psiquiatra chamado Robert Schweidner, achei mais ou menos isso. Eu não sou péssimo no inglês, mas Robert Weidger, mais ou menos é o nome dele, mas vamos chamar ele de Robert aqui. O psiquiatra Robert, ele conta várias revelações. Ele fez uma pesquisa durante mais ou menos durante uns 85 anos. Se eu não me engano, foi mais ou menos uns 85 anos. Ele fez uma pesquisa. Ele acompanhava a vida de 700 pessoas. Eles fizeram um acompanhamento da vida de 700 pessoas durante mais de 80 anos. Acompanharam eles desde a adolescência. Esse Robert, se vocês quiserem pesquisar, ele é coautor de um livro chamado The God Life, que é A Boa Vida. Ele é coautor desse livro, The God Life. E aí ele fala assim, sobre as frustrações, sobre a vivência em casal. Ele vai contando sobre a pesquisa, ele fala sobre um pouquinho da vida dele também. Inclusive tem até um TED que ele fez. Foi até um TED que ele fez, se não me engano, a última vez que eu vi, estava com 45 milhões de visualizações. Ele divulgando esse livro e essa pesquisa dele, que é o The God Life, A Boa Vida. Ele fala um pouco sobre isso, sobre as frustrações do dia, como as pessoas vivem relacionamento, qual é a maneira de manter relacionamento mais duradouros. Ele fala bastante sobre isso nesse livro. Ele fala, por exemplo, que há 85 anos a Universidade de Harvard dos Estados Unidos, ele ajudou a conduzir o mais longo estudo da história, pelo menos até 2015, era o mais longo estudo da história falando sobre a felicidade, é como se fosse a molécula da felicidade. O que faz as pessoas serem felizes? Esse era o estudo, basicamente. O estudo dele era basicamente sobre o desenvolvimento adulto, como é que as pessoas... tanto é que eles começaram a pesquisar as pessoas desde jovem, e eles foram acompanhando essas pessoas, 700 pessoas, mais ou menos. Aí tinha pessoas que estudavam na Universidade de Harvard, tinha pessoas que eram da vizinhança, e eles foram acompanhando essas pessoas, mais de 700 pessoas, por todo esse período. Começou esse estudo, para vocês terem ideia, em 1938, para vocês terem ideia, esse estudo começou. Aí, Robert dá várias sugestões, por exemplo, de como você ser mais feliz. O que é que faz você ser mais feliz? Aí diz ele que para nutrir essa energia do relacionamento, das pessoas serem felizes, uma das dicas dele é você reconhecer alguém quando essa pessoa faz algo para você. É você agradecer. Seria isso. Ele chama de reconhecimento. É você reconhecer algo que as pessoas fazem para você. Ele fala desse jeito. Beleza, como fazer isso? Robert diz o seguinte: somos muito bons em prestar atenção no que nós não gostamos. Nós somos muito bons em prestar atenção no que nós não gostamos, naquilo que está errado. Aí na pesquisa dele descobriu isso. E aí diz ele que para a gente combater isso, para a gente parar de ficar olhando para as coisas que dão errado ou pelas coisas que nós não gostamos, a melhor coisa que nós devemos fazer, e a coisa que mais deixou essas 700 pessoas felizes ao longo da vida, foi a gratidão. E como é que... Aí ele tem, até fala, a frase dele, ele até escreveu no livro, A Boa Vida, a frase que faz você ser grato. Quando você olha para as pessoas ao seu entorno, e essas pessoas, elas te frustram, vamos assim dizer. Essas pessoas te frustram, essas pessoas fazem alguma coisa que você não gosta, ou faz algo que você considera errado. Aí ele falou assim que você deveria fazer a seguinte pergunta: como seria a minha vida se essa pessoa não fizesse essas coisas e essa pessoa não estivesse na minha vida? Quando você pensar, essa pessoa fez algo errado para mim, essa pessoa, ela me magoou, essa pessoa me chateou, essa pessoa, não gostei do que ela fez. Para e pensa, claro que não na força ali do ódio, depois, para e pensa no seu momento de gratidão. E se essa pessoa não existisse na minha vida? Como é que eu me sentiria? E aí diz ele que dessas 700 pessoas que ele pesquisou ao longo desse tempo, as pessoas mais felizes eram as pessoas que
naquele momento que eles faziam essa pergunta, a pessoa, em vez de aumentar, vamos assim dizer, a raiva ou aumentar a frustração, a pessoa se sentia grata. Ela falava assim, o que aconteceu foi errado, mas sem essa pessoa seria muito pior. Então, por isso eu sou grato. Lembra? Então, claro que aí entra aquela... Lembra que quando esse tipo de agradecimento, ele não é o condicional. Ele é o verdadeiro. Porque você não está esperando a pessoa mudar para que você seja grato. É ao contrário. A pessoa errou com você. Mas você faz a seguinte pergunta: e se essa pessoa não existisse na minha vida? Como eu me sentiria? E nesse momento a pessoa, ela agradece. Fala, obrigado por essa pessoa estar presente na minha vida. Esse é o sentido de Robert nesse estudo. No final de 85 anos de estudo, eles chegaram a essa conclusão, de que a gratidão, muitas vezes, ela é a mãe da felicidade. É o que faz as pessoas serem felizes e criar relacionamentos mais duradouros. É você olhar para aquela pessoa, mesmo sabendo que ela está errada, mesmo sabendo que ela fez algo de errado em relação aos seus princípios, você olhar para ela e perguntar: e se essa pessoa não existisse na minha vida? Como é que eu me sentiria? E aí a pessoa olha e fala: não, eu sou grato por ela estar aqui hoje na minha vida. Beleza, pessoal? Vocês gostou do vídeo? Dá um clique aí, curte. Se concordou com a ideia, vai lá, concorda com a ideia. Se não concordou com a ideia, vai lá e fala: não, não concordo com essa ideia não. Mas se gostou, mande para alguém. E se gostou mesmo, curte e manda para alguém ainda. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.